Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos abrindo uma playlist diferente. É uma playlist infanto-juvenil. E eu já tinha explicado lá nos shorts de quarta-feira o que é uma playlist infanto-juvenil, né? A literatura infanto-juvenil, ela abrange essa faixa etária dos 5 até os 16, 15, 16 anos de idade. São histórias contadas tanto para crianças como para adolescentes. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, eu acho que a gente deveria ter a literatura infantil para crianças e a literatura juvenil para adolescentes e jovens. Mas, como a regra do português é essa, né? Então vamos obedecer essa regra e eu vou colocar aqui no canal, principalmente nessa playlist, histórias a partir de um público ali de 9, 10 anos de idade. Vocês sabem, eu comecei a ler Agatha Christie lá com os meus 12 anos, mas antes disso eu já lia. Eu comecei desde pequenininha ouvindo historinhas, aqueles disquinhos. Eu tinha uma vitrolinha verde e meus pais compravam uns disquinhos de história, Branca de Neve, da Ratinha, Chapeuzinho Vermelho, e a gente ficava ouvindo, eu e meus irmãos, ouvindo essas historinhas. Depois, com o tempo, a gente começou a ganhar gibis. Então, eu me lembro, assim, a gente ia na banca de revista, tinha gibi do Tio Patinhas, gibi do Zé Carioca, gibi do Mickey, e a gente estava sempre comprando gibis, mesmo sem saber ler e escrever, a gente lia, olhava as imagens, lia as letras grandes, sem entender muito o contexto. Com o passar do tempo, eu fui alfabetizada com 6 anos de idade, e aí então na escola a gente lia as cartilhas, aquelas historinhas pequenas, né? Cartilha do Caminho Suave, Lalá, Lelé, Lili, uma série de coisinhas. Com 9 anos de idade, a minha tia Silvia, que é professora, eu venho de uma família de muitas professoras, ela me emprestou um livro chamado Menino do Dedo Verde. O livro era dela e foi o meu primeiro livro grande, assim, que eu me lembro de ter lido. Eu tinha 9 anos e o livro tinha mais de 100 páginas. E eu me lembro que eu fiquei uns quantos dias ali sentada na casa da minha avó, lendo essa história. E essa história ela é muito importante na minha vida, né? Até hoje eu gosto de ler, eu acabei comprando o livro, porque apesar de ser uma literatura infanto-juvenil, ela se assemelha muito com O Pequeno Príncipe, porque ela vai falando sobre questões de humanização e sobre esperança, sobre esperançar. E eu acho que isso é muito importante enquanto constituição do ser humano. Era um menino pequeno que ele descobriu que ele tinha um dedo verde e aquele dedo onde ele tocava, se tinha um pouquinho de areia, se tinha um grãozinho, uma sementinha, nasciam flores. E ele achava que pela guerra não se conseguia nada, que a gente se deixasse o mundo mais bonito, mais florido, as pessoas iam se sentir mais motivadas. Então esse livro, ele traz muito desse contexto e eu vou contar hoje essa história aqui para vocês. Mas vamos primeiro ao autor. Esse escritor, ele é francês e o nome dele, eu espero estar pronunciando corretamente, né? É Maurice Durion. Não sei se é assim, porque eu não sei francês, mas pelo que eu entendo, o nome é esse. E eu espero também estar pronunciando o nome do personagem principal corretamente. Porque esse garotinho lindinho, de olhinhos claros, se chamava João Batista, mas desde pequenininho ele ganha o apelido de Tistu. Eu já vi gente pronunciando Tisto, mas desde pequena eu sempre escutei Tistu, então é assim que eu vou tratar o nosso personagem de hoje. O Maurice Durion, ele é bisneto de um brasileiro, sim, se eu não me engano, é Manuel Odorico Mendes. Ele nasceu no Maranhão, esse bisavô, e ele morou no Nordeste até os seus 17 anos de idade. A família tinha muito dinheiro, né? E com 17 anos de idade, o pai manda, então, o bisavô do escritor para estudar medicina em Coimbra, em Portugal. Então ele vai para a Universidade de Coimbra, ele começa a fazer cadeiras de filosofia, ele gosta muito,
começa a entrar em contato com escritores portugueses. Ele gosta muito desse campo, mas ele tá lá estudando medicina, como o pai mandou, só que o pai vai morrer. E aí, quando o pai morre, falta dinheiro para sustentar o filho na Europa. E o menino retorna então para o Brasil. E ele retorna e ele começa a trabalhar num jornal. Ele se torna então escritor, correspondente, editor daquele jornal para poder sustentar tanto ele quanto a família. O Manuel Odorico, ele vai se tornar político, né? Como o pai tinha um poder aquisitivo e tem ali uma influência, então ele vai acabar entrando na política, ele vai casar, ele vai ter 5 filhos e ele vai trabalhar nessa área ali da política por muitos anos. Lá na década de 40, se eu não me engano, em 1947, ele já era viúvo e aí então ele se aposenta como político, né? Larga essa vida, pega a irmã dele e os 5 filhos e se muda para a França. E aí ele vai se dedicar a partir de então à literatura. Ele vai começar a traduzir obras, traduzir então para a língua portuguesa, né? Ele vai se dedicar para essa área. E os filhos vão dar seguimento, vão casar e ter filhos, e vem daí o nosso bisneto, que é o Maurice do Rion. Se ele tivesse vivo, hoje ele estaria completando 107 anos. Então, parabéns aí para o Maurice do Rion. Muito obrigada por ter escrito esse livro tão lindo, essa história tão bonita, que vai trazer aqui sentimentos muito profundos, vai trazer aqui sobre esperança e sobre humanização. Nosso escritor, ele tinha 22 anos quando ele ingressou, então, na cavalaria, né, na França. Estava estourando ali na década de 40, 1940, a Segunda Guerra Mundial, e ele é convocado, então, a participar dessa cavalaria. E é lá que ele vai conhecer o Dom Jean-Marie, que o livro é dedicado para ele, né? Ele também fazia parte dessa cavalaria e depois esse amigo dele vem se tornar padre. E o livro O Menino Dedo Verde é o único livro da literatura infanto-juvenil que o escritor escreveu e dedica ao seu grande amigo lá do período da guerra. Maurice Duron, ele foi também ministro, né, da cultura. Ele escreveu vários romances históricos falando sobre reis, falando sobre a história da França, e ele escreveu esse aqui, que foi muito consagrado, muito elogiado pela crítica, porque se assemelhava demais ao texto do Pequeno Príncipe. Claro que O Menino do Dedo Verde e O Pequeno Príncipe são histórias diferentes. Então, no que exatamente que se assemelham? Se assemelham nessa mensagem de fé, de esperança, de humanização. Traz aqui a questão do príncipezinho, que ele volta para o seu planeta, e do mesma forma que o Tistu. Ele vai fazer uma escada de flores para chegar até o céu. Mas vamos então à narrativa, conhecer um pouquinho sobre esse personagem que nasceu João Batista, filho do senhor papai e da dona mamãe, que eram pessoas com um poder aquisitivo muito alto, moravam numa casa grande, tinham cavalos, tinham vários empregados a seu dispor, né? Então vamos conhecer esse personagem, como é que tudo começou. E é exatamente assim, a obra começa já contando que nasceu então, o pequeno João Batista, que vai ganhar o apelido de Tistu. Os cabelos de Tistu eram louros e crespo na ponta, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na terra. Tistu tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Todo mundo o beijava. A característica, o jeito de descrever, não parece lá o nosso Pequeno Príncipe? Faz lembrar, né? E a gente também tem que ver que o autor do Pequeno Príncipe e o autor do Tistu, os dois são franceses. Por que as pessoas grandes, sobretudo de nariz grande, rugas na testa e cabelos no ouvido, estão sempre beijando as criancinhas de face macia e rosada? Eles dizem que as crianças gostam e isto é outra das ideias que inventaram.
porque são eles os grandes que gostam, e as crianças de face macia e rosada são muito boazinhas em prestar-se a isso. Então, a forma como o escritor vai trazer aqui as informações desse personagem vão se assemelhar lá a do Anthony Saint-Exupéry, quando o Pequeno Príncipe vai viajando e vai conhecendo outros planetas com personagens ali bem singulares. Se você perdeu essa história, entra aqui nos cards, porque eu vou deixar o link de acesso à história do Pequeno Príncipe, que eu já contei aqui no canal. O Tistu, ele nasceu numa cidade chamada Mirapólvora. E nessa cidade, o pai dele tinha uma fábrica de canhões. E esse papai, ele vai fornecer tanto canhões quanto armas e munição para a Segunda Guerra. Vocês têm que lembrar que quando o livro foi publicado em 1957, o autor já tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele vai servir lá na cavalaria, ele tinha 22 anos de idade, e ele vem com várias ideias sobre humanização, que a gente não deve tratar as coisas através de lutas, de combates, que a gente deve utilizar o diálogo, conversar, que se encontra uma solução para as coisas, né? E não guerrear. Olha quantas pessoas inocentes acabam morrendo. E é isso que esse autor vai querer mostrar aqui com o Menino do Dedo Verde. Porque o Tistu vai chegar uma hora que ele vai para a escola, gente. E quando chegar na escola, ele vai se dar conta que ele não consegue ali entrar e se comportar naquele ambiente. Não que ele fosse um menino levado, mal educado, não, porque a dona mamãe educou muito bem o Tistu. Acontece que o Tistu aprendia as coisas na prática, relacionadas ao seu dia a dia, relacionadas ao seu ambiente. Ele contava andorinhas, ele sabia dividir, mas quando chegou na escola que ele tinha que contar palitos, que ele tinha que fazer cálculos que não faziam sentido, tudo isso para ele era muito difícil. E depois de 1, 2, 3 dias, o professor chama o senhor papai e a dona mamãe para dizer que o filho não vai aprender, que ele não se enquadra naqueles moldes de educação. E aqui vem toda uma crítica, né? Será que existe, que a escola tradicional é a melhor forma, o melhor jeito de ensinar uma criança? Será que a gente não tem que buscar coisas que fazem sentido para as crianças aprenderem? E aí então a dona mamãe resolve que vai ensinar o Tistu em casa. Eles contratam então 2 professores para o Tistu. O primeiro é o Sr. Bigode, que é o jardineiro da família. E o segundo é o Sr. Trovões. Olha só. O temperamento explosivo do Sr. Trovões provinha sem dúvida de um longo convívio com toda espécie de canhão. O Sr. Trovões era o braço direito do Sr. Papai. O Sr. Trovões tomava conta dos vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã para ter certeza que não faltava nenhum. Inspecionava cuidadosamente o interior dos canhões para verificar se não estariam tortos. Vistoriava as portas todas as noites para certificar-se de que estavam bem fechadas. E frequentemente ficavam trabalhando até altas horas, a controlar o alinhamento dos algarismos nos grandes livros de contas. O Sr. Trovões era um homem da ordem. Então os pais organizaram e providenciaram 2 professores. Um ali que era o jardineiro, que ia ensinar as coisas da vida, e o outro que era o Sr. Trovões, que ia ensinar as coisas da ordem. No primeiro dia de escola com o Sr. Bigode, o jardineiro, o Tistu fica maravilhado, porque ele manda o menino fazer vários buraquinhos com o polegar e para colocar as sementinhas que eles vão aprender a plantar. E quando ele coloca o dedo, o Sr. Bigode percebe que o dedo do menino é verde, que tudo que ele toca se transforma e nasce e floresce coisas lindas e maravilhosas. Nós temos então um personagem que é aqui meio mágico, que vai trazer muito embelezamento para essa história. E quando ele vai na aula do Sr. Trovões, eles vão conhecer a cidade. Então o Sr. Trovões leva ele para conhecer a fábrica, para conhecer a cadeia. Ele diz, olha, quem não se comporta nessa cidade, quem não segue regras, vai preso e fica aqui, preso nessa cadeia. E era um prédio cinza,
muito assim feioso, e o Tistu disse, mas gente, quem vai aprender a viver ali naquele lugar tão feio? E aí ele tem uma ideia de brotar coisas bonitas. E o menino acorda então de madrugada, né? Ele pega o chinelinho, sai ali na calada da noite, a lua inclusive vai tomando conta dele, iluminando o caminho, e ele chega, ó, lá na cadeia e começa a colocar o dedinho nas paredes e vai nascendo flores e vai embelezando aquele lugar. É preciso acontecimentos extraordinários para que se deem férias às crianças. Uma cadeia que floresce desperta sem dúvida uma grande surpresa. Mas a gente logo se habitua e acaba achando natural que um gigantesco jardim se eleve em lugar de muros cinzentos. A gente se habitua a tudo, mesmo às coisas muito estranhas. E a educação de Tistu voltou a ser em breve a principal preocupação do senhor papai e da dona mamãe. Eu penso que seria bom agora, disse o papai, mostrar-lhe um pouco do que seja a miséria. E em seguida, do que seja a doença, disse dona mamãe. E foi lá que o Tistu conhece então a menina doente, né? Ele vai enfeitar aqui todo o quarto dela. E quem vai saber do segredo do Tistu é o senhor Bigode, o jardineiro. Porque ele tá vendo que o menino tá aprontando. E o menino segue aprontando, porque ele também vai na fábrica do papai, que o papai vende canhões, e ele vai transformar todos aqueles canhões em vasos de planta. Eu quero mostrar aqui a ilustração para vocês, que imagina, estavam na guerra, o papai vendia canhão, vendia armamento, e quando vão ver, olha, na hora da guerra, o que sai lá de dentro? Não sai pólvora, começam a sair flores, sementes, né? E naquele momento até se faz uma paz entre as pessoas que estavam guerreando, que estavam brigando. Mas logo ajustam os canhões, ajustam o armamento e a guerra recomeça. O senhor Bigode se encontra com o menino, né, e diz assim para ele: "Ah, você está aqui. Em matéria de trabalho bem feito, não podia ter sido melhor. Nunca teria imaginado que fosse tão bem sucedido." O senhor Bigode irradiava alegria. Ele beijou Tistu, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. Depois, com a ligeira melancolia dos homens que terminaram sua tarefa, o jardineiro disse: "Já não tenho mais nada a lhe ensinar. Você sabe mais do que eu e anda, inclusive, mais rápido." Vindo de um mestre como o senhor Bigode, esse elogio aqueceu o coração do Tistu. Do lado das cavalariças, Tistu encontrou o pônei ginástico. "Que maravilha!" soprou-lhe Tistu na orelha bege. "Fiz parar com flores uma guerra." Enquanto isso, o senhor Trovões e o senhor Papai estavam discutindo. Um falava assim: "Uma ruína, uma desonra, só nos resta fechar. Quanto desemprego!" E o senhor Trovões respondia: "Conspiração, sabotagem, atentado pacifista." "Ah, meus canhões, meus lindos canhões," dizia o papai. Tistu não ousava interrompê-los. "Eis como são as pessoas grandes," pensou consigo o menino. "O senhor Trovões me afirmava que todo mundo era contra a guerra, mas que era um mal inevitável, contra o qual não se podia fazer coisa alguma. Eu acabo de impedir uma guerra e, em vez deles ficarem contentes, eles estão zangados." E os dois adultos continuavam ali, né? "Ah, se eu apanhar o miserável, né, que foi semear flores nos meus canhões, se eu agarrar..." Eles estavam ali, ó, confabulando o que iam fazer com o responsável. E aí o Tistu, como vocês sabem, ele era um menino bem corajoso, né? Ele abriu a porta, colocou-se debaixo do grande lustre de cristal e disse: "Fui eu que semeei as flores nos canhões." Em seguida, fechou os olhos, esperando que fosse apanhar. Mas como o tapa não veio, ele abriu os olhos novamente. O papai estava parado num canto e o senhor Trovões no outro canto. Tistu confirmou tudo que ele tinha feito. "Eu arrumei a favela, a cadeia fui eu também, o edredom da menina doente fui eu, e o baobá na jaula do leão também fui eu." O senhor Papai e o senhor Trovões continuavam a brincar de estátuas.
A ideia de Tistu florista a domicílio não lhe podia entrar na cabeça. Tinham justamente a cara de quem iam abrir a boca para declarar: pare de dizer tolices, deixe as pessoas grandes em paz. O senhor papai deixou-se cair numa poltrona com o rosto cor de púrpura, enquanto o senhor Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante daquele espetáculo, Tistu compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu do salão com o rosto intacto, o que prova que a coragem é sempre recompensada. Então, como a gente vê nessa narrativa, vão trazendo elementos onde a gente vai podendo refletir sobre o dia a dia, né? Às vezes, tu ficar em silêncio, ou às vezes tu dizer a verdade, ou às vezes tu te comportar com coragem, enfrentar os teus desafios, te levam a caminhos surpreendentes que você nem imaginava. Você fica pensando que vai ter uma reação e na verdade vem outra ao contrário. E essas coisas de semelhança entre o Pequeno Príncipe e o Menino do Dedo Verde, a gente vê aqui também na fala dos adultos, a gente vê aqui nos baobás, a gente vê elementos que se assemelham nas duas histórias, mesmo uma tendo sido publicada lá na década de 40 e a outra na década de 50. O que vai acontecer a partir de então, gente, é algo muito triste, porque o menino ele fica sempre divagando e refletindo sobre os acontecimentos. E o senhor Bigode, ele vai morrer. E vão dizer para o menino que o senhor Bigode foi para o céu. Só que ele não tem a noção da morte, né? Então ele olha para o céu e vê que tem uma distância muito grande. Ele quer chegar até o senhor Bigode porque ele quer contar para o amigo as coisas que ele está pensando, que ele está descobrindo. E como que ele vai chegar até lá? Ele tem um dedo verde, ele resolve fazer uma escada. E aí então ele vai fazendo uma escada de flores, ele vai subindo e fazendo a escada, e fazendo a escada, e fazendo a escada, até que o menino desaparece, o menino vira anjo. E aí o pônei, o ginástico, que era grande amigo do Tistu, ele fica só observando o que está acontecendo. E ele começa a comer a grama que está ali em volta daquela escada, né? E quando termina a narrativa, o papai e a mamãe saem a procurar o menino e tá escrito lá na grama, né? Porque o cavalo estava comendo, Tistu era um anjo. Eles não encontram mais o menino porque o menino resolve ir atrás do senhor Bigode e é assim que termina a nossa história, né? Assim como o Pequeno Príncipe ele retorna, né, para o seu planetinha, para o asteroide B612, o Tistu ele também vai embora. Ele resolve ir atrás do senhor Bigode porque era o único que o compreendia, que entendia o milagre que ele tinha ali naquele dedo verde e que como ele queria resolver as coisas através das flores, da humanização, do embelezamento, da estética, né? Ele queria trazer harmonia, trazer felicidade para as pessoas. O menino acorda, né, aquela noite disposto a subir a escada para ir atrás do senhor Bigode, porque já tinham se passado 3 dias, ele já estava fazendo aquela escada e nada do senhor Bigode descer do céu. E aí ele acorda com uma camisola branca e ele vai até a escada e o pônei tá lá. E aí então o pônei tinha passado a noite inteira tentando derrubar a escada, né? E aí o menino pergunta: você não queria que eu subisse? Você tá tentando me impedir? E aí o pônei falou que sim, tava com os olhos cheios de lágrimas, né? E aí o autor escreve assim: gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva. E ao mesmo tempo Tistu viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. Mas vamos, ginástico, disse o menino. Não soluce desse jeito, senão você vai acordar todo mundo. Por que você se preocupa? Você bem sabe que eu não sinto vertigens. Eu vou só subir e descer. Já estarei de volta quando o Carolo se levantar. Mas o pônei continuava chorando, né? Ah, bem, eu sabia que isso ia acontecer, disse o pônei ginástico. Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tistu tentando consolá-lo. E aí eles se despedem, né? Dão adeus e o menino começa a subir.
E aí, conforme o menino vai subindo, ele vai diminuindo o tamanho, até que o ginástico não consegue mais vê-lo, né? O menino sobe, 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 e ele escuta uma voz: "Ah, você está aqui." E o menino desaparece, né, naquele mundo invisível do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. No entanto, o senhor papai e a dona mamãe estavam procurando por ele, né? E aí eles leem então ali na relva uma frase escrita pelo cavalo, né, dizendo que o Tistu era um anjo. E era mesmo, né? Porque ele fez um bem tremendo para várias pessoas, para as pessoas da cadeia, para as pessoas da favela, para as pessoas do hospital e também para o próprio senhor papai e para dona mamãe, né? Para que eles também pensassem e refletissem sobre as ações e as consequências dos seus atos. Então é isso, gente. É uma história muito bonita, né? Eu acho que se vocês perguntarem aí para os seus parentes ou até mesmo alguém aí do seu convívio, provavelmente alguém já leu ou já ouviu falar do Menino do Dedo Verde. E se você não leu e quer ler, essa história está disponível de forma gratuita na internet. É só a gente colocar ali o Menino do Dedo Verde PDF que a história aparece. O próprio governo de São Paulo disponibiliza ali num site, né? Então a gente pode ler essa história e se maravilhar com as coisas que o Maurice Durion escreveu ali sobre o personagem Tistu, que tinha um dedo mágico, que queria mudar o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira historinha aí da nossa playlist de literatura infanto-juvenil. Vou aproveitar e vou trazer outras histórias aqui para vocês desse universo mágico ali, né, da criança, da adolescência, quando a gente tem uma vontade muito grande de viver e de fazer as coisas e de passar por aventuras mil. Vou trazer aqui uns livros da série Vagalume que provavelmente vocês já devem ter lido na época da escola e a gente vai se ver então no próximo post. Um beijo grande, muito obrigada por ter acompanhado essa história até o final e a gente se encontra então numa próxima vez. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.